Olá, amigos! Imaginem um megaprojeto que leva você a 600 metros de profundidade no coração de uma gigantesca montanha. Aqui, na pequena cidade japonesa de Ida, decidiram escavar a maior caverna artificial do mundo. Foram investidos milhões de dólares e anos de trabalho de engenheiros e cientistas de todo o mundo. Mas o que motivou essa tarefa monumental? E por que construir esse enorme reservatório subterrâneo? Você descobrirá a resposta agora, além de detalhes desse projeto incrível que promete mudar nossa visão do universo. Estamos dentro do gigantesco reservatório dourado Super K, que normalmente está cheio de água cristalina. Mas agora estão realizando manutenção. A água foi drenada, permitindo capturar essas imagens. Anos foram necessários para construir este espaço, que lembra a base de um super vilão de filme espião, com a participação de construtores, pesquisadores e cientistas de vários países. O custo do projeto chega a milhões de dólares, e para alcançá-lo, foi necessário escavar uma montanha inteira. A montanha está na cidade de Ida, na província de Gifu, Japão. Ida é uma pequena cidade com menos de 25 mil habitantes. A economia local se baseia na produção de saquê e velas tradicionais japonesas. Também produzem mitarashi, bolinhos de arroz no espeto. Foi nessa cidade que os japoneses decidiram escavar uma enorme montanha e criar uma caverna artificial gigantesca, a maior do seu tipo. Desde o grande colisor de hadrons, em 2006, não se via um projeto científico dessa magnitude. Uma caverna gigante, a 600 metros de profundidade. O projeto envolveu 560 pesquisadores de 101 instituições em 21 países, custando 600 milhões de dólares, 1 milhão por metro. Tudo começou com a construção de um túnel até o centro da montanha. Em 2020, o túnel recém-construído de 96 metros e um poço de perfuração de 725 metros foram usados para realizar estudos detalhados sobre a condição da rocha. Os resultados pareceram satisfatórios e a construção continuou. Ao redor da entrada do túnel foram construídos um pátio, uma usina elétrica e sistemas de abastecimento e drenagem de água. A escavação do túnel de acesso à principal cavidade subterrânea começou em maio de 2021. Foram necessários cerca de 9 meses apenas para abrir o caminho principal de 1,9 km. Em junho de 2022, o túnel alcançou o centro do domo do futuro reservatório. Mas a escavação de túneis não terminou aí. Era necessário criar um caminho secundário ao redor da caverna principal, usado para a instalação de equipamentos e outras obras. O túnel foi escavado. Então chegou a vez da caverna para o projeto Hyper Kamiokande, ou Hyper K. Sua construção começou em novembro de 2022, sendo a etapa mais importante, já que a caverna era o objetivo principal de todo o projeto. A seção em forma de cúpula foi escavada seguindo um modelo de uma concha de caracol, e âncoras foram instaladas no teto para expandir o espaço e garantir a estabilidade da estrutura. Afinal, não é apenas um espaço qualquer, ele tem um propósito específico, mas falaremos disso mais adiante. Neste momento, enquanto você assiste ao vídeo, a construção continua. Ao final, o diâmetro da seção da cúpula deverá ser de 69 metros. Se tudo der certo, será a maior cavidade subterrânea artificial do mundo. Inicialmente, o plano era escavar o espaço para o reservatório usando explosivos. Imagine o quão habilidosos teriam que ser os especialistas em explosivos para realizar algo assim: detonar sob uma montanha, com túneis já escavados ao redor, correndo o risco de tudo desabar. Mas vamos voltar à nossa caverna. A cavidade subterrânea principal é um cilindro de 69 metros de diâmetro e 73 metros de altura. Em termos simples, é simplesmente enorme. A escavação da parte cilíndrica do reservatório de água deve continuar ao longo de 2024 e depois ele precisará de revestimento, previsto para 2025. Depois, será instalado um reservatório cilíndrico de aço inoxidável na caverna, que será preenchido com 260 mil toneladas de água. Como você pode imaginar, encher um reservatório desse tamanho é um grande desafio. Em 1996, quando o irmão menor deste projeto, o Super Kamiokande, foi concluído no Japão,
levou 2 meses para encher o reservatório de aço inoxidável de 50 mil toneladas. Aqui o volume é 5.000 vezes maior. Porém, com a tecnologia atual, é possível que o processo seja mais rápido. No entanto, após o enchimento, levará ainda alguns meses para que a água atinja o nível de pureza necessário. Para se ter uma ideia, uma pessoa consome de 35 a 60 toneladas de água durante toda a vida. Mas esta água não é para beber. Ela precisa de uma qualidade especial. As imagens que você vê foram capturadas dentro do irmão menor do reservatório em construção. Ele também contém água ultra pura, a mais pura do mundo, com tão poucas impurezas que se torna corrosiva. Afinal, ninguém investe milhões de dólares apenas para escavar uma piscina gigante dentro de uma montanha e depois encher de turistas. Não, aqui tudo é muito mais interessante, inclusive a água. Com exposição prolongada, essa água pura pode dissolver metal. Os cientistas descobriram isso em 2000, quando, durante uma manutenção, encontraram uma chave inglesa esquecida no fundo do reservatório. Após 5 anos, restava apenas o contorno dela. E quando uma pessoa é submersa nessa água, a pele começa a descascar. Gostaria também de chamar a atenção para a montanha, pois o local para a construção não foi escolhido por acaso. Quando se constrói algo dentro de uma montanha, sempre há o risco de surgirem problemas graves. Isso é válido mesmo durante a expansão do domo, pois um erro, uma pequena falha nas medidas de segurança e tudo pode desmoronar. Centenas de pessoas poderiam ficar soterradas sem chance de resgate. E foi justamente por questões de segurança que essa montanha foi escolhida. Trata-se do chamado Gneiss de Ida, uma das formações rochosas mais resistentes do Japão. Essa rocha se formou sob enorme pressão nos primórdios dos tempos e deve suportar todas as obras realizadas em seu interior. Além disso, há abundantes reservas de água doce nas proximidades. Mas vamos voltar à própria estrutura. Já mencionei que é gigantesca, falei sobre a altura, o diâmetro e tudo mais. No entanto, sei que pode ser difícil imaginar essas dimensões. Então vamos usar alguns exemplos para facilitar. Nosso cilindro subterrâneo tem uma altura de 73 metros. Isso equivale aproximadamente à altura de um prédio de 23 andares. Impressionante, não é? Ou, por exemplo, consideremos o Tokyo Dome, uma estrutura maciça, um estádio coberto em Tóquio, com uma altura interna de 56 metros. Se colocarmos o cilindro escavado dentro desse estádio, ele ultrapassaria o teto. Além dessa altura, há também a largura impressionante. O diâmetro da cavidade é de 68 a 69 metros. É equivalente à largura de um campo de futebol. E simplificando ainda mais, a Estátua da Liberdade caberia tranquilamente dentro do nosso cilindro. Claro, sem o pedestal. Com ele, a estátua se destacaria cerca de 20 metros acima. Agora, a grande pergunta: por que tudo isso é feito? O que exatamente se planeja estudar e por que foi necessário escavar o interior de uma montanha? A resposta está em uma palavra que você talvez já tenha ouvido: neutrinos. Imagine uma partícula antiga viajando pelo espaço após a explosão de uma estrela. Esta partícula tem cruzado o cosmos por bilhões de anos, vinda de uma supernova colossal, 8 vezes maior que o nosso Sol. Essa partícula é chamada de neutrino ou pequeno nêutron. Os neutrinos são uma das partículas mais enigmáticas da natureza, capaz de atravessar objetos como se eles não existissem. Os neutrinos são até chamados de partículas fantasmas, pois praticamente não interagem com nada, mas ao mesmo tempo são as partículas mais abundantes no universo, depois da luz. Ou seja, elas estão em toda parte, mas sabemos muito pouco sobre elas. Cerca de 100 trilhões de neutrinos passam inofensivamente pelo nosso corpo a cada segundo, assim como através de diversos objetos. No entanto, apenas um neutrino a cada 50 anos colide com núcleos atômicos ou elétrons do nosso organismo. Por isso, uma reação envolvendo neutrinos é um verdadeiro milagre. Muitos neutrinos chegam à Terra vindos do Sol e das estrelas. Neutrinos também são produzidos quando a radiação cósmica colide com a atmosfera da Terra.
Além disso, os neutrinos são extremamente pequenos, muito menores que os átomos, e não são sensíveis a interações eletromagnéticas. Porém, em casos muito raros, quando um neutrino colide com algum átomo presente na água, o núcleo do átomo é repelido e um elétron é ejetado da camada atômica, criando na água um efeito Cherenkov, uma luminescência azul escura. Mesmo com este efeito, os neutrinos são extremamente difíceis de estudar. Eles são 100.000 vezes menores que um elétron, mesmo com os equipamentos mais modernos. Os detectores do Super K podem captar cerca de 20 neutrinos solares e cerca de 10 neutrinos atmosféricos por dia. E quanto mais as pessoas aprendem, mais perguntas surgem. É evidente que os neutrinos desempenham um papel crucial na física de partículas elementares, na física das estrelas, dos buracos negros e de todo o universo. Se for possível estudar os neutrinos de forma aprofundada, os cientistas poderão investigar nossa própria origem. Os neutrinos são a única maneira de obter informações diretas sobre as explosões de supernovas e o nascimento de buracos negros. Na Via Láctea, onde a Terra está localizada, isso acontece uma vez a cada 30 a 50 anos, enquanto um clarão visual a olho nu ocorre há cerca de 400 anos. Durante a explosão de uma supernova, uma enorme quantidade de energia é liberada, 99% da qual se dissipa no espaço como neutrinos. Os neutrinos se formam no núcleo da estrela pouco antes da explosão e, ao serem liberados, não reagem com outras substâncias. Portanto, os neutrinos são praticamente os únicos testemunhos do que acontece dentro de uma supernova durante sua explosão. A vantagem do detector Super K é que ele pode determinar com bastante precisão de onde os neutrinos vieram em uma explosão de supernova, já que o elétron ejetado na colisão com um átomo mantém a direção original do movimento do neutrino. O projeto Hiperkamiokande será o maior detector subterrâneo do mundo para a observação de neutrinos e a busca pela decomposição do próton. Será um gigantesco reservatório de água revestido com sensores que capturarão os flashes que ocorrem quando os neutrinos colidem com elétrons ou núcleos de moléculas de água. Lembra da água excepcionalmente pura? Ela é necessária para aumentar o número de interações entre neutrinos e basicamente tudo mais: prótons, nêutrons, elétrons. Ou seja, a água deve ser mais pura do que você pode imaginar. O Super K filtra constantemente a água para remover impurezas e a purifica com luz ultravioleta para eliminar todas as possíveis bactérias. A construção do irmão menor deste novo enorme reservatório foi concluída em 1996. Sob uma montanha no centro do Japão, está escondido um experimento Super Kamiokande, que custou 140 milhões de dólares. Um dia, esse foi um dos maiores depósitos de zinco do Japão, e agora é o local de um dos mais bem-sucedidos experimentos científicos. Este, aliás, é um detector de segunda geração. O primeiro estimulou um rápido avanço na pesquisa de neutrinos em todo o mundo, e o segundo tem revelado uma a uma as propriedades dos neutrinos. Não é surpreendente que grandes expectativas sejam depositadas no terceiro detector, o Hiper-K. A ciência avançou, os cientistas estão aproveitando a experiência dos dois primeiros dispositivos e o próprio detector é maior, o que significa mais água e mais sensores. Considerando que ambos os experimentos anteriores resultaram em prêmios Nobel de Física, as expectativas dos cientistas estão à altura. Não vou entrar em detalhes, é tudo bastante complexo e muito científico. Mas essas lâmpadas que você vê nas paredes, na verdade, são tubos fotomultiplicadores com 50 centímetros de diâmetro. E apesar de sua aparência, eles não emitem luz, mas funcionam como olhos. Sim, é uma parede com milhares de olhos, o que pode parecer assustador. No entanto, a função dessas lâmpadas é detectar flashes de luz invisíveis ao olho humano. Cada um desses 11.129 sensores é tão sensível que consegue captar a luz de uma lanterna vinda da superfície da Lua. As cápsulas de vidro, feitas por mestres vidreiros e cobertas com uma película dourada, brilham festivamente. Mas esse espetáculo só pode ser visto durante a manutenção. O resto do tempo, o ambiente fica em completa escuridão. Imagine agora que no cilindro Hiper-K planejam instalar 40.000 sensores ópticos supersensíveis.
Não é de se surpreender que os cientistas esperam desvendar muitos mistérios do universo e trazer mais um prêmio Nobel de Física para o Japão nessa área. A coleta de dados está prevista para começar em 2027. Aliás, por que tudo isso é construído justamente sob uma montanha? Não seria possível simplesmente colocar um enorme hangar em campo aberto? Poderia até ser, mas os resultados das pesquisas seriam muito duvidosos. Os japoneses posicionaram seus detectores profundamente no subsolo para minimizar a influência de outras partículas. Além dos neutrinos, existem outras partículas elementares. Ao todo, são 17, e a maioria delas perde energia no solo e para. Mas os neutrinos podem atravessar qualquer coisa. É exatamente por isso que os detectores são colocados sob a montanha. Assim, os cientistas podem ter certeza de que as partículas detectadas são realmente neutrinos. Acho que agora você já sabe o suficiente sobre neutrinos para não fazer feio em qualquer conversa inteligente. E por hoje é só, amigos. Deixem um like se acharam o vídeo interessante, escrevam seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal caso já não o tenha feito. Nos reencontramos no próximo vídeo.